Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem muita coisa para a gente falar, principalmente sobre o atacante Lelê. O Vasco desistiu da contratação do Lelê, saiu de cena, saiu da jogada e o atleta deve ir para o Fluminense. Será que foi chapéu? Será que o Fluminense atravessou essa negociação? Você vai entender aqui nesse vídeo. Inclusive, tem Paulo Brax e Abel Braga detonando aqui, né? O staff do atacante Lelê e também o Itaboraí Profute. Vamos tentar explicar aqui toda essa situação do atacante Lelê. Vamos falar também sobre o clássico de domingo, né? Jogo importante é contra o Flamengo. O treinador Maurício Barbieri falou, né, sobre essa partida e também vamos falar sobre a disputa ali pela titularidade no gol do Vasco. Ivan e Léo Jardim. Barbieri também falou sobre isso. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você. Primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito. Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos começar aqui atualizando a tabela do Campeonato Carioca, né? A classificação do Campeonato Carioca de 2023. Nesse momento o Vasco é o terceiro colocado, já está aparecendo na sua tela. O Flamengo é o líder com 23 pontos, o Fluminense tem 19, o Vasco da Gama tem 17 e quem fecha o G4 é o Volta Redonda com 16 pontos. O Botafogo é o quinto colocado com 16 também e o Audax Rio tem 12 pontos na sexta colocação. O jogo contra o Flamengo é importantíssimo para o Vasco praticamente sacramentar, né, a sua passagem para a semifinal do Campeonato Carioca e se firmar de vez ali no G4. A gente vai falar muito sobre Vasco e Flamengo aqui nesse vídeo, ouvindo o treinador Maurício Barbieri. E agora eu quero falar com vocês aqui dos meus parceiros da OneWin. Lá na OneWin você pode ganhar até 500% de bônus no seu primeiro depósito. Isso mesmo, aqui no comentário fixado tem um link, você clica nesse link, vai lá, faz o seu cadastro e utilizando o código promocional que também está ali no comentário fixado, você ganha até 500% de bônus no seu primeiro depósito. Eu vou te mostrar aqui as cotações para os jogos da Champions League lá na OneWin, beleza? Olha só, jogos interessantíssimos e você pode fazer a sua fezinha lá no site da OneWin. O link tá aqui no comentário fixado. Bom, mas a gente começa aqui falando de Lelê. Isso mesmo, cara. Lelê vai pro Fluminense. Tava praticamente tudo certo com o Vasco da Gama, mas o Fluminense entrou na jogada ali e o Vasco saiu de cena. Eu disse aqui em alguns vídeos, né, que o Vasco não entraria em leilão por jogador nenhum. Não entraria em leilão pelo Lelê. A diretoria ali do Itaboraí Profute quis fazer leilão, o Vasco saiu fora e o jogador deve ir para o Fluminense. Ontem, a gente até fez um vídeo aqui no canal, que era informação do Globoesporte.com, que estava praticamente certo com o Vasco, né? Informação dada ali pelo Globoesporte.com, em contato com a diretoria do Itaboraí. Mas parece que tivemos realmente uma reviravolta aí e o Lelê vai para o Fluminense. Matéria aqui do GE, do Globoesporte.com, que diz o seguinte: o Fluminense encaminhou a contratação do atacante Lelê do Volta Redonda por empréstimo até o final do ano. A equipe tricolor saiu atrás na corrida pelo artilheiro do Campeonato Carioca, que estava próximo do Vasco, mas terminou na frente e deve fechar em breve. Ele, inclusive, está no Rio de Janeiro para acertar com o Flu e vai se transferir apenas após a participação do Volta Redonda no estadual. Uma reunião na última segunda-feira deixou um acordo bem ajustado entre Lelê e Fluminense. Depois da proposta inicial do Vasco, outras consultas chegaram ao jogador, que optou por ter a possibilidade de disputar a Libertadores e ficar no Rio de Janeiro. A conversa do atacante com Fred e o técnico Fernando Diniz também ajudou no convencimento para o jogador acertar com a equipe das Laranjeiras. O Fluminense vai pagar praticamente a mesma coisa que o Vasco pagaria, os valores do empréstimo em torno de 500 mil e a opção de compra de 4 milhões de reais. Inicialmente, a proposta do Fluminense havia sido rejeitada, né, pelo staff do jogador, mas o Fluminense insistiu ali e conseguiu, né, que a proposta fosse aceita e o jogador
vai para o Itaboraí Profut. O jogador já tinha um acordo com o Vasco, né? Mas acordo de palavra, né? Palavra no futebol, infelizmente para alguns não vale muita coisa. E o jogador acabou descumprindo, né? O staff do jogador ali acabou descumprindo o que tinha acordado com o Vasco e aceitou a proposta do Fluminense. Inclusive, a diretoria do Vasco, Paulo Brax e também Abel Braga comentaram esse assunto, né? O Paulo Brax foi firme em dizer que o Vasco não entra em leilão com nenhum jogador e que não negocia com quem não cumpre suas palavras. Abre aspas aqui para o Paulo Brax, que diz o seguinte: convidamos o Itaboraí Profut, detentor dos direitos do atleta e o staff do jogador, para uma reunião no CT. Nessa reunião, fizemos um acordo e tivemos a palavra sobre a transferência após o encerramento do Carioca. Na última semana, fiquei ciente da informação que a mesma reunião com as mesmas pessoas, com a mesma pauta, foi realizada em outro clube aqui do Rio de Janeiro. O Vasco não vai entrar em leilão por jogador nenhum e não negocia quando a linha não é reta. Dessa forma, não temos mais acordo e estamos fora da negociação, foi o que disse o Paulo Brax. Eu vou ler aqui agora o que disse o Abel Braga, tá? O Abel foi mais pesado até nas palavras. Abre aspas aqui pro Abel, que diz o seguinte: o Vasco desistiu porque gosta de negociar com homens de palavra. E esse cara, nem o empresário dele ou o Itaboraí Profut foram homens o suficiente para cumprir aquilo que foi dado, a sua palavra. Esse é o tipo de jogador que para nós não serve. Fecha aspas aqui para Abel Braga, né? Deu ali o papo reto, né? Pro Lele e pro seu staff, que não cumpriram com a palavra. É isso, né? Futebol, tudo é muito dinâmico, tudo muda muito rápido. O Fluminense aí fecha a contratação do jogador e agora o Vasco tem que continuar aí no mercado buscando, né, um reserva aí pro Pedro Raul, um jogador para a posição de 9. A gente segue acompanhando e tendo novidades, a gente traz aqui no canal. Bom, e agora mudando aqui o assunto, a gente fala sobre o clássico de domingo, né? O Vasco encara o Flamengo, jogo importantíssimo aí. No início do vídeo a gente mostrou a tabela aqui, a importância desse jogo, né, para a classificação do Vasco para as semifinais do Campeonato Carioca. E o treinador Maurício Barbieri falou exatamente sobre isso, né? Sobre a importância desse jogo, sobre o que isso pode mudar em relação à temporada do Vasco, sobre tudo que foi feito até agora. Enfim, confira o que disse o Maurício Barbieri. Eu acho que são duas coisas que evidentemente uma tem influência sobre a outra, né? Mas que a gente pode analisar em separado. O jogo de domingo é o tipo de jogo ou tipo de clássico que, por si só, traz uma motivação diferente, traz um ambiente, traz uma semana diferente na preparação, porque, sem dúvida nenhuma, é um clássico gigantesco. Mesmo se, eventualmente, não tivesse valendo classificação, seria encarado com a maior seriedade possível. E é isso que a gente vai fazer. Então, não acho que a situação da classificação traga um peso maior. Por si só, esse já é um jogo que tem um peso enorme pela rivalidade, pelo histórico e por tudo mais. E a gente vai trabalhar e se preparar para fazer mais um grande jogo, para tentar fazer frente ao adversário e tentar sair com a vitória. Em relação ao campeonato, a gente segue, como o Paulo frisou bem, entendendo como uma preparação, tentando desenvolver e aprimorar uma forma de jogar, o conhecimento dos jogadores, essa gestão do elenco, dando oportunidades para jogadores jovens jogarem. Hoje foi o Ryan que estreou, está observando eles, entendendo como cada um pode contribuir, se encaixar ao longo da temporada, mas é claro que todo jogo e todo campeonato a gente tem o objetivo de ir o mais longe possível, de classificar, de chegar nas finais, e não é diferente com o Campeonato Carioca. Então, não traz um peso maior, é uma responsabilidade que a gente já teria e vai encarar o jogo com a maior seriedade. Então tá aí, e o treinador do Vasco também falou sobre a disputa ali pela titularidade no gol, porque é uma coisa que causa dúvida, né, ao torcedor do Vasco. O Ivan chegou, vinha sendo goleiro titular, depois o Léo Jardim chegou, tomou a vaga, né, e o Ivan não jogou mais, mesmo não tendo falhado, etc e tal. E existe a dúvida na torcida do Vasco, por que o Ivan não continua como titular? O que aconteceu para o Léo Jardim chegar e já começar jogando? E o Maurício Barbieri deixou claro que o Ivan, quando veio para o Vasco, já sabia que o Vasco negociava com o Léo Jardim e que haveria, né, a disputa por essa posição. E o Maurício Barbieri também deixou claro que está muito satisfeito, né, por ter dois goleiros de bom nível para brigar ali pela titularidade. Também citou o House, né,
que é o terceiro goleiro e que foi bem contra o Botafogo. Confira. A gente iniciou as conversas e a contratação do Léo até antes do Ivan. O Ivan sempre soube disso. O Ivan acabou chegando antes por uma questão de timing do mercado, da negociação e tudo mais. Teve um desempenho muito bom, o Léo também chegou e a ideia era dar oportunidade de avaliar os dois. Eu concordo com você, o Ivan não teve nenhum lance ou nenhum desempenho que desabonasse a sua conduta, mas o Léo também, até esse momento, também não teve. E a ideia é ir acompanhando. Eu não acho que o Léo tenha tido falha no gol, fez uma grande defesa até antes disso, uma defesa espetacular. E a gente ganha com isso. A gente tem dois ótimos goleiros. O Raus, que fez o clássico contra o Botafogo, foi muito bem também. A ideia é que eles possam se puxar no treinamento, que eles possam fazer com que cada um deles seja cada vez melhor. E assim que a gente entender que alguém esteja na frente, vai ter oportunidade de jogar, como tem sido desde o início. Então tá aí, né? Ivan e Léo Jardim disputando essa posição. Nesse momento o Léo Jardim é o goleiro titular. Muita gente prefere o Ivan. Eu queria ver mais do Ivan, queria que o Ivan tivesse aí mais oportunidades, mas com certeza no clássico contra o Flamengo ele vai jogar com o Léo Jardim, né? Não vai mudar um goleiro por um clássico. Quero a sua opinião. E você, prefere Ivan ou Léo Jardim? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!